Seja muito bem-vindos a mais um Papa 3. Eu sou Diane Botelho. E eu sou Valéria Guimarães. E estamos E aqui juntas de novo, novamente. com Tiago Tavares. Ê, E Tiago! Olá, olá, muito prazer. Muito, Tudo bom, primeiramente, Tiago? muito obrigado pelo convite. Meu A nome é gente que Tiago agradece. Fares. A gente que agradece a sua presença. E aí, vamos se apresentar um pouco como é que é o seu trabalho, como começou, vamos lá. Sim, vamos. Meu nome é Tiago Tavares, falo daqui de São Paulo. Meu trabalho rúnico começou por meio de espiritualidade há uns 9 anos atrás, mas de fato mesmo, estudando runas, há uns 8 anos por aí, vamos E assim. como assim, por meio de espiritualidade? O que quer dizer? Você começou a se espiritualizar e começou a se apresentar essas forças para você? Como é que foi esse processo? Então, esse processo foi da seguinte forma: eu e um amigo meu, a gente tinha práticas de meditação, né? A gente gostava de fazer práticas de meditação. E um belo dia, em uma dessas meditações, eu passei pro lado de lá. Tipo, eu me Você conseguiu, transportei. você conseguiu descolar do corpo, né? Aí Sim, entrar numa projeção astral. Ou exatamente. E mental, ali, enfim. isso, exatamente. E aí, nessa projeção, eu me deparei com um ser. E aí esse ser veio até mim. Assim, tô resumindo bastante, tá? Ah, Então, pode tipo. falar, meu filho. Se você. Aqui, não precisa. Claro que, né? Se tiver coisas que você que são de cunho íntimo, não Né? precisa falar, mas. Ah, Mas não, aí. imagina. E esse ser era como? Era um ser com orelha de elfo? Vai, eu vou viajando. Tinha cara de Então, gnomo, era uma fadinha. Era o quê? esse, esse ser, ele era um dragão. Só que ele era um dragão diferente. Ah. Tipo, ele saiu de trás de uma das montanhas que tem ali perto da minha casa e chegou até mim, só que as crinas dele eram de. Era um dragão assim bonitão como eu. Comprei essa Então, máscara aqui pra assustar as crianças no Halloween. Tinha uma capa e fui lá entregar os doces pra eles. eu gostei muito dessa máscara. Porque, tipo, se eu te falar que o ser draconiano não, desculpa, porque daí a gente É, entra num porque, assunto né? extra. Não chama esse povo, não, pelo amor de Deus. É, esse ser dracônico, ele é bem parecido com essa máscara, inclusive a cor, verde, né? E a crina dele era de cipó, ele tinha umas folhas, um olho azul céu. E Ai, que aí, lindo. Devia ser lindo. lindo. E, por incrível que pareça, eu não senti medo. É, se perguntar se eu tenho preconceito, não, porque se aparecer um negócio desse, eu pulo fora. Falei, vai pra lá. Eu ponho um monte de campo de força, eu falei, não vem pra mim perto de mim, não. Então, eu também, viu? Vou confessar aqui que eu também coloco um campo de força, mas não senti necessidade porque ele não emanava essa energia Sim. que te traz medo. Então eu É tava porque ali tranquilo. a gente tem esse preconceito, né, de tudo que é vinculado a dragão ou, inseto não, mas reptiliano. Enfim, a gente, aqui no Ocidente, principalmente, a gente entende muito essa força como uma força negativa ou como um símbolo maléfico, né? Malífico, dado não Sim. existe maléfico, maléfico. Mas assim, quando a gente começa a estudar culturas orientais, inclusive as culturas aqui da própria Europa, a gente percebe que essa figura é uma figura muito constante e muito presente, né? Como se fosse um ser primordial do Tem planeta. culturas que Uhum. traz a caveira, né? Que aí para eles tem um significado e para os ocidentais, assim, a maioria pelo menos. O pessoal do Brasil acha que a caveira já é um símbolo mais ruim, né? Sim. Sim, Se voltando, exatamente, aí porque era um cara, era Ô, desculpa, vai, então, continua. porque terminando aí o ponto de vista da caveira, porque remete à morte e e muitos símbolos foram demonizados, né? Então, tipo, o que que acontece? Na minha concepção, a caveira ela é um símbolo de igualdade e também de morte e renascimento. É, para mim é bem E isso.
o símbolo de igualdade que eu digo é porque, tipo, não interessa se você é rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, todos têm o mesmo formato debaixo das peles, né? Da carne. Ah, Todo mundo tem uma caveira, né, em si. exatamente. Então, todos iguais, todos seres humanos por dentro. Mas, enfim, a pergunta que você ia fazer era. Era sobre o C que você viu, né? Ah, Sim, aí sim, como é que verdade. No foi? processo. Então, Não, aí porque você apareceu tava os. falando, só porque eu fiquei zonza. A minha Aham. Siri, não sei o que que eu falei, falou ensino. Aí tava falando o que que era ensino no meu ouvido aqui. Mas Ah, desculpa, sim. vai lá. Imagina. Esse ser, ele apareceu um dragão bem grande, né? Com crina de cipó e folhas, e o olho azul celeste, e um verde, assim, bem próximo dessa sua máscara. E, A e aí máscara é ele preta. veio. Ah, parece verde, né? Mas é preto. É, é preta. Então, é porque se você aproximar mais um pouco, eu vejo que ela é preta. É, realmente Isso. ela tem. Ela parece Aí, aquele verde escuro. Ah, sim. eu acho que é o reflexo das luzes aqui. Sim, mas vai falando. Aí Ah, sim. parecia assim, tipo eu. E aí apareceu esse ser. E aí ele falava comigo por telepatia, né? E ele falou pra eu não sentir medo e tudo mais. Só que eu fiquei ali sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E um pouco antes de eu encontrar ele, eu estava ainda no meu quarto e aí eu me vi sentado no chão, onde eu estava meditando, né? E estava escutando algo falando para eu sair. E aí, quando eu saí, aí veio o ser. E aí eu fiz a prática que eu fazia sempre na meditação, né? E ah, nesse, como é que se fala? Desse lado de lá, nesse ambiente, eu conseguia interagir com as energias planetárias, né? Tipo, de Gaia, digamos assim. Então, ali eu descarregava as minhas energias negativas, recarregava com energias positivas, fazia aquela reciclagem. Só Você que conseguia esse fazer isso na conseguia, meditação. sim. Só que isso sem o ser, um pouco antes, né? E aí, voltando agora para quando o ser veio, eu fui fazer essa prática e aí ele ficou ali ao meu redor e começou a talhar em mim símbolos que eu não conhecia. Zero e queima. Então, assim, você conseguiu, pela prática, disciplina da meditação, você foi adquirindo hábitos energéticos de movimentação de energia, se melhorando, até chegar a um ponto em que você conseguiu acessar, vamos chamar de ser primordial, e enfim, né, que decodificou para Sim. você como um dragão. Vamos chamar dessa forma, porque senão o pessoal é preconceituoso, meu filho. Já vi. E aí ele foi talhando em você, e você foi procurar o significado desses símbolos? Como é que você foi parar? Não, Como então, é que foi isso? aí eu não conhecia esses símbolos. Então, tipo, eu fiquei meio perdido e sem saber como procurar. Eu não ia, tipo, não, não conseguia, né? Não sabia nome, não sabia origem, não sabia se existia. E aí, um belo dia, esse ser de dragão, ele passou para uma forma humanoide, mas ainda com as aparências, ainda com as escamas, ainda com o rabo, mas a aparência humanoide e um pouco élfica, sabe? E um, um, uma coroa de folhas. E ele todo verde e azul, e os olhos azul celeste. E aí, uh, ele. A coisa foi evoluindo, porque eu passei a me sintonizar melhor nesse tipo de meditação. E aí, o meu campo energético ele foi se expandindo mais. E um belo dia eu não precisava nem meditar mais. Por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês e de repente eu dou uma parada assim de 5 segundos aproximadamente. Só que nesses 5 segundos me vem muita informação do lado de lá. Ele passou a me mandar visões assim. E uma dessas visões
foi eu em um jardim imensamente infinito e várias pedras grandes nesse jardim, com os símbolos que ele já tinha escrito em mim, e lá na frente uma árvore muito grande com um homem pendurado de cabeça para baixo nela. O enforcado. Ah, o E aí tal eu falei, do. Não, O que e aí não? eu, o desculpa. relacionado é o cara relacionado, quer dizer, o cara, a simbologia Ah, da é mesmo, responsável das runas, na não é questão da qual é o árvore. nome do deus? Eu, Odin, Que é Odin, pendurado exatamente. com o pé, que aí sai as 9. Sim, os 9. sim, Hum, só que daí eu vou chegar lá. Aí eu fiquei perdido, né? aí eu enforcado, indo pro tarô já. E aí eu Sim, fiquei perdidaço, porque tipo, eu falei, gente, o que que é um jardim com aqueles desenhos doidos, com um homem pendurado numa árvore gigantesca e o homem gigante. E o homem trajava umas peles, uns negócios assim. Eu falei, gente, tá. Aí eu resolvi jogar no Google. Homem de cabeça para baixo em uma árvore pendurado. O já veio. primeiro link que apareceu foi a história de Odin, a mitologia. Aí Odin. eu Veio. falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso e tal. E aí foi. E aí, dado esse impacto, aí eu fui estudando e me aprofundando cada vez mais e continuo nessa até hoje, me aprofundando cada vez mais. E é uma loucura, tudo começou com meditação, né? Tudo começou com meditação. E como E é aí que as você coisas estava no simplesmente início? pegaram. Assim, energeticamente falando, quando você começou, como é que você estava? Tinha como se definir como uma pessoa que estava em desequilíbrio em alguma área, ou muito equilibrado, ou buscando equilíbrio? Como é que você estava? Porque assim, eu tô com um problema Hum, que eu tô tendo dificuldade de meditar. Eu não consigo ficar mais do que 5 minutos, assim. Não sei, é ansiedade. O que que eu tenho feito recentemente? Eu tenho. O que está me ajudando é tomar uma gota de canabidiol, de uhum, CDB. E aí minha mente realmente parou, porque eu ficava muito. Era É muito muito sim, acelerada. em alta frequência. E aí, para lentificar e baixar a frequência, que é a frequência que você tem que estar para você ter esse certo tipo de contato, ou até para você se inspirar, ser artista, né? Eu não estava conseguindo, ser artista, assim, digo, se expressar artisticamente. Eu não estava conseguindo baixar, nem com meditação, assim, eu não estava conseguindo. É como, eu não sei explicar uhum, se é o vício em tecnologia, que você está o tempo todo ali, né, buscando o novo, sim, se é essa mentalidade que a gente tem hoje de que não pode perder tempo, todo o tempo tem que ser utilizado de alguma forma, tem que estar aprendendo, tem que estar eu não sei. E aí eu falei, nossa, tô tendo dificuldade para fazer coisas que eu fazia normalmente. Por exemplo, igual você falou que você fazia. Às vezes eu parava do nada, o turbilhão de informações vinham para mim. Isso eu era adolescente, criança, sabe? uhum. Até os meus 20 e poucos anos. E agora eu tô nessa loucura. Mas assim, como é que você tava naquela época? Eu quero saber se tem ainda caminho para mim, né? Tem, claro que tem. Inclusive, mais pra frente, aqui na nossa reunião, eu vou te dar umas dicas boas para dar uma acalmada aí nessa frequência. Sim. E, e aí, como que eu tava na época? Eu tava, por um lado, bem sintonizado, bem tranquilo, por causa da prática de meditação, mas vamos lá, vamos dar nomes às coisas. Esse Hum. lado mais tranquilo era o lado espiritual. O lado mental, psicológico, não estava tão legal. Eu ainda tinha muitos bloqueios, muitas travas e, e muito medo presente, né? E medo de tudo, tipo, ai, por que que você não pergunta pro ser qual é o nome dele? Não sei. Ah, porque eu tenho medo dele, não sei o quê. Ah, por que que você não faz tal coisa? Ah, porque eu tenho medo disso. Então, tipo, o medo estava muito presente.
na minha E vida. sem falar das crenças, né? Como é que estava o teu lado das crenças, das tuas, como se diz? Porque isso aí também é um entrave que a gente que a gente traz, né? Principalmente que a Sim, gente traz lá da nossa ancestralidade, sei lá, dos pais, dos nossos pais, que traz a questão principalmente religiosa, né? As, exatamente. Foi muito bom você tocar nesse assunto, bem bom mesmo, porque isso fez parte, sim, e acredito que foi uma das partes que me gerou muitas travas. Por quê? Você vai entender tudo agora. Porque o meu pai, ele é pastor de igreja evangélica. Ih, misericórdia. Você falou de dragão, ah, você é doido, velho? Dá dizer que é do sapatinho de fogo, não, né? Ô, gente, tudo não é pra... Tô brincando, gente. Porque eu acho, assim, não sei você, vai eu abrir um parênteses, negócio que não tem nada a ver. Mas eu acho que muitos terreiros de Umbanda estão sendo substituídos por essas igrejas pentecostais, principalmente essas que têm Assembleia de Deus, enfim, essas que têm pessoas girando. Não sei se Uhum. você. Eu adoro Sim, ver no TikTok, porque eles transmitem, né? E eu fico vendo. Aí começa a pessoa, eita, pai Oxum, eita, mamãe Inhaçã. Porque as manifestações dessas pessoas, quando elas estão com o Espírito Santo, vamos falar assim, que é como elas se chamam, é muito parecido com as manifestações da incorporação dos sim, próprios muito orixás, parecido. né? Então, assim, só para abrir esse parênteses, desculpa. Sim, seu pai era evangélico, e aí? Sim. E só que assim, o meu pai, muito diferente de outros pastores, ele é muito aberto, né? E mas assim, aberto no quesito, você tem seu livre-arbítrio, faça o que você quiser. Uhum. Então, ele não gostava de ver minhas velas acesas, mas também não apagava, não jogava fora, não falava nada. Ah, É, ele respeitava, ele sempre respeitou e, e ainda respeita, né? deve E ser, deve ser complicado ser filho de pastor, interessante. né? Porque deve ter uma expectativa muito grande de toda a igreja em cima de você, né? Falo isso porque, sim, assim, sim, minha mãe era, cantava na igreja, tinha uma expectativa em cima de mim, imagine o filho do pastor, que é pois o... é. Então, muitas expectativas foram por água abaixo, né? Porque eu fui crescendo e aí fui crescendo cheio de conflitos por causa da crença mesmo, né? Tipo, é proibido, e isso é pecado, inferno, não pode, isso pode. E aí foram sendo criadas as amarras e as travas. Por isso que eu falei, Valéria, muito importante você ter tocado nesse assunto, porque foi um princípio ali onde gerou-se o redemoinho de medo dentro de mim, né? E aí são Eu acho que a crenças maioria, também, né? sim. A E são, Sim. maioria das pessoas traz essas entraves. e são Eu crenças que também. estão no inconsciente, no final das contas, né? Às vezes você É, nem consegue controlar. é. Uhum. E aí, só que voltando lá em como eu estava, tinha um lado travado, porém o lado espiritual já estava mais avançado, sem o meu conhecimento, né, de estudos, por exemplo. Eu não conhecia as runas, eu não conhecia. Para mim, fazer a meditação era uma forma de relaxar a mente, de entrar em contato com o sutil e só. Agora, conhecer a espiritualidade, trazer isso para aplicar na minha vida, eu não tinha esse conhecimento ainda na época. Então, eu tinha muito medo de tudo, né? Porque eu ainda trazia também aquelas raízes que foram colocadas em mim e tal, e foi um momento de transição muito importante. E aí eu fui vencendo barreira por barreira e ah, de 8 anos para cá eu ainda continuo vencendo barreiras, porque ainda tem. Ah, e como Imagina. tem. Uh, Tiago, e nessas quebras de paradigmas, de crenças, porque comigo tem momentos em que eu fico revoltada, né? Eu entro em revolta, depois
vai, depois vai acalmando. Sim, É bem isso. são os fluxos energéticos. É isso. E tem uma coisa muito importante que eu vou falar agora aqui, mas mais para frente, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me perguntam, a gente Tá, conversa sobre sem problema. tá. Mas teve uma divindade nórdica muito importante na minha vida. Eu sou, assim, hoje em dia eu sou acompanhado, assim, digamos, por 4 dessas entidades, né? Que são Odin, Hel, Frey e Freya. Ah, E... um Loki da vida você não quer perto de você, né? Tô Não, brincando. então, eu quis, eu busquei. Eu busquei. Só que em sonho ele apareceu pra mim e já fez um. Oh. Eu falei, tá, entendi, não é a hora agora, depois a gente conversa. Depois você me Mas dá eu quis. a lição que eu preciso. É. E Explica pra aí, gente, o Loki seria, assim, dentro da mitologia, mais ou menos, dentro do arquétipo dos deuses, vamos dizer assim. Seria mais ou menos que deus, ou que orixá, você conseguiria comparar a alguma coisa do panteão, claro, de outros panteões? sim, sim. Bom, como meu pai é pastor de igreja evangélica, eu cresci no evangelho e Loki, ele é a sincronia de Satã, né? Ok, Ele é seria a tipo um sincronia Exu de isso, ele é também. o anjo caído, ele é a, Satanás, Lúcifer, ele é o anjo caído. E Loki, ele é o filho de Odin adotado, acolhido ali, tipo, ele é o do outro mundo, né? O Gente, gigante, o gigante de gelo. eu imagino você tendo que confrontar isso e tendo, não, não é, Não é brinquedo, não. não é brinquedo, não. Foi complicado, foi assim, tipo, hoje em dia não é mais tanto quanto a cultura nórdica, né? E quanto a sincronicidade aí, esse sincretismo. E, Mas, e como é que você foi evoluindo dessa questão esse estudo, esse aprofundamento para a questão da magia nórdica? Nórdica ou é rúnica? é nórdica, Rúnica. é. Hum. Qualquer um, nórdica ou rúnica, tanto faz. Mas como eu fui evoluindo para isso, É. então eu fui estudando bastante, né? Porque a partir do momento que eu tive aquela visão que eu falei para vocês, do ser que chegou e falou e me trouxe a visão de Odin pendurado na Yggdrasil, e que eu encontrei a informação na internet contando toda a história que eu havia visto, é, aí eu entrei de cabeça e fui bem fundo, e aí eu fui evoluindo e compreendendo várias coisas. Fui. Também é muito importante estar aberto a aprender coisas novas, porque eu deixei o, o que eu havia aprendido antes para trás para conhecer o novo, né? E aí eu fui entendendo, estudando e continuo estudando até hoje, né? Para sempre estar numa crescente aí. E o que é essa magia nórdica? Você consegue Então, a definir? magia nórdica, vamos lá. Quem eram os povos nórdicos, né? Muita gente fala assim, os povos nórdicos eram os vikings. Em certo ponto, tem razão. Só que viking não é uma raça, é uma época. É dos povos E autóctonos, né? Povos aborígenes da época, os índios da época, sei sim, lá. é uma época, foi a época em que que os povos nórdicos começaram a desbravar e colonizar outras terras. E Aqui, por esses, exemplo, pois Açores. é, exatamente. Toda essa região aí, elas foram colonizadas por vikings da época, né? Por Povoadas, né? Foram povoadas por nórdicos. E aí, Uhum. tipo, o, o negócio é o seguinte, tem também a característica física, né? De quem eram os povos nórdicos, que em grande maioria eram caucasianos. Loiros ou ruivos, brancos, olhos claros ou castanhos. E
também tem a questão da estatura. Então, esses eram os povos nórdicos, e eles tinham as suas práticas. E aí é que começa a entrar. Quais eram as práticas do povo? Eles acreditavam em diversos deuses, ah, eram pagãos, e na colonização da Romana? Inglaterra, Inglaterra. quando eles chegaram para colonizar a Inglaterra, aí foi o ponto divisor de águas, digamos assim. Porque ali, na Inglaterra, existia a cultura cristã. E teve o choque, né? Beleza, eles chegaram, dominaram, conquistaram. Só que a religião cristã não deixou de existir. Tanto é que pagãos começaram a ser convertidos ao Cristianismo. cristianismo, e então teve uma mistura muito grande. Claro que isso a gente não está falando de apenas 100 anos, foram muito tempo. E foi praticamente, falando bem a grosso modo, foi uma troca. Eles permitiram a entrada, né? Permitiram a entrada, coloca aí, bem que eu disse, bem a grosso modo. Eles entregaram as terras, mas a espiritualidade que prevaleceu foi a deles pouco a pouco. No Inclusive, caso dos hoje, cristãos. Você tá falando dos exatamente. cristãos, assim. Inclusive, hoje em dia, não, a história rúnica, politeísta, pagã, não existe muito pouco É uma coisa nessas mais terras. pop, né? É uma pop, é uma coisa mais. Exatamente. É, E não uma coisa de real fé. que foi ressurgido, que foi redescoberto na época dos hippies, né? Eu sempre falo assim que Sim. está na nova onda da década de 60 agora, em 2020, 2010, porque toda vez que eu. É louco isso, porque tudo que eu tenho buscado já existe. Já tá ali, já tá. Alguém escreveu há 50 anos atrás. Só que havia um leque de gerações que fazia com que eu não conseguisse ter tanto acesso a certos livros. Então, por exemplo, às vezes aqui, quando eu vou em sebo, ou às vezes eu vou em algumas livrarias específicas, cara, eu acho assim, cada livro maravilhoso. Falei, gente, que livro é? Aí quando eu fui ver, eu vou ver, é um livro de 50 anos atrás, um livro que foi publicado na década de 60. Então Sim. agora eu tô redescobrindo o Lobsang Rampa, que é um cara que ele era um monge, e na época da invasão da China, ele ele estava sendo preparado para se tornar um lama, né? Uhum. E aí ele aprendeu a fazer esse desdobramento. Aí vai meu Siri, eu não pedi nada. Fazer o desdobramento, e aí ele sabia que ele ia morrer, e ao morrer ele saiu do corpo e pediu outra oportunidade, conseguiu ter uma oportunidade num corpo de um jovem inglês que morreu num acidente ridículo. E aí ele fez um acordo e. É. Só que ele entrou no corpo da pessoa, do cara que morreu, com um acordo. Não, o cara deixou, entendeu? Ele pegar o corpo. E aí ele começou a escrever sobre as memórias dele enquanto ele vivia, Nesse enquanto ele corpo. era budista. É, e aí Hum, fez muito sucesso. E aí tem vários livros assim, e eu fui lendo, é a mesma coisa das runas, mas das runas é diferente. Uhum. Vai desbloqueando, vai abrindo. Por exemplo, tem o livro dele, A Terceira Visão, e aí vai um livro que não é tão fácil de achar. Não é tem até audiolivro que o povo pirateia Sim. tudo, né? Que piratearam, mas assim, é. é, é muito bom. É uma leitura boa, gostosa. E assim, e com as runas, eu gosto, mas não gosto. Tem alguma coisa que ainda fala, calma aí, espera um pouquinho, Diane, botei nascimento. E aí eu tenho todos os livros, eu tenho Futaka, eu tenho todos os livros. Aí quando eu pego para ler, ainda parece que eu preciso de alguma lente que eu preciso colocar para me conectar com aquela história. E aí Entendi. tem várias conexões, é louco isso, né? Uhum. Quando eu conheci Valéria, não sei se você ouviu porque a gente se conhece virtualmente há muito tempo, mas pessoalmente se conheceu esse ano. Em maio, a Olha. gente
foi em Fátima, a gente se conheceu lá. E aí Foi lá. e a gente visitou assim os locais de pontos de energia daquele local, né? Não era uma peregrinação católica, apesar de ser, mas a gente foi nos Aham. pontos de energia e fomos nas grutas que tem, que é uma coisa maravilhosa. E aí É, na porque volta, o nosso processo foi muito interessante, porque assim, nós nos conhecemos em um grupo de pessoas em que a gente passou praticamente a pandemia fazendo limpezas, sabe, focada na espiritualidade assim intensiva. E a gente passou por essa pandemia que a gente não viu coexistiu com a esse, pandemia. Não chegou na gente. Pra Uau! você ter ideia, eu tô pegando Covid, eu acho que não peguei porque ainda o teste não tá dando positivo. Hoje, porque a minha esposa tá positiva de Covid aqui há 2 dias. E eu tô né, cuidando dela, conversando com ela e não peguei ainda, né? Não sei lá se eu vou pegar, Aham. enfim. Mas eu tô bem, por exemplo, ontem tava só o pó da rabiola. Eu falei, Vá, você me ajuda que eu vou estar bem. Mas assim, a gente não pegou, quando pegou, não gerou uma consequência grande, né? Tipo, a gente Uhum. coexistiu com a pandemia. Não, Uau! acho que quase Fantástico ninguém e raro. foi. Pois é, e é um grupo pequeno que não se divulga nem nada, uma coisa discreta, porque a ideia não é Uhum. ser grande nem a gente famoso, né? estava fazendo um banda online, Praticamente, é. praticamente. Uau! Praticamente, foi muito legal. Online. E A gente rolava? rolava e assim a gente entrava em E contato com as energias da natureza. com tudo, Oh, que inclusive com as fantástico! nossas famílias, famílias do nosso grupo, dessas forças, né, espirituais e tudo. É, Agora, sim, só não tinha a prática de umbanda de terreiro, né? Que é. você Sim. incorpora e tal, mas todos os preceitos, digo, todos os valores, preceitos, cultura, tudo que é estudado numa escola iniciática de umbanda, a gente estudou. Ah, entendi. É. E que vinha vários conhecimentos também para a gente, né? O que foi muito bom. Foi muito bom. Ave Fantástico. Maria. Que é o principal, né? A troca de conhecimentos, o crescimento de conhecimentos, o somar, né? Foi. Eles conseguiram Então, juntar pessoas mais ou menos com o mesmo valor. E eu acho, inclusive, que essa escola é despertar o povo, é para despertar o povo estelar, né? Mas, aham. enfim, alguns foram por alguns caminhos, para outros, mas assim, todo mundo se conhece e respeita e é muito legal por isso, né? E aí, voltando de Fátima, e aí eu tô no aeroporto, tinha uns 2, 3 horas para pegar um avião, e aí do nada eu entro em transe, eu começo a andar. Eu não sei explicar, Thiago, como é que foi isso, não, viu? Às vezes eu tenho isso, do nada eu entro, quando eu vejo, eu tô com frente a um livro que eu preciso a resposta do que eu tô procurando. E aí, eu tô até lendo esse livro aqui agora. E aí, quando eu me dei por mim, eu olhei para o livro, vou até mostrar aqui, Por que favor, eu já ia pedir. é isso lá de Jean Blanchefort. Eu acho que ele é francês. E aí, eu vi esse livro. Falei, mas eu quero saber lá de runas. Ih, não gosto, povo nórdico, negócio, sei lá, não tem referência nenhuma comigo, nada a ver, né? Nada a ver comigo. E eu nessa onda, né? Mas assim, Uhum. uma força. Falei, pronto, não, também não vou comprar só de ruma. Aí eu comprei um Deepak Chopra que ensinava a meditar, não sei o quê. Falei, tipo assim, não tô comprando você, tô comprando você, mas né, tô comprando esses aqui que eu gosto mais. Uhum. E aí, até hoje, essa história das runas estão batendo na minha cabeça, porque é uma coisa que eu tenho realmente que desenvolver. Tenho Uhum. que desenvolver. Eu acho Tanto, que sim, porque essa daí vive falando em runas, runas, runas. e eu não gosto de runas, eu não quero saber de runas. Quando é assim é porque tem que ser, né? Exatamente. E aí só tá aparecendo pessoas que falam de runas pra mim. Tipo, Renata, a Devalaio, tem a Estela, você, assim, muita gente que fala de runas. A própria Ilka conversou um pouco comigo sobre as runas, a importância e tal. Então, assim, não sei se você conhece, acho que sim. Sim. É, eu tô falando que esse povo se conhece, Valéria? Todo mundo se conhece. E aí eu falei, cara, e eu fico nessa, eu quero saber um pouco da experiência das pessoas, né? Porque eu Uhum. já me meti muita roubada nessa vida aí, nessas procuras de espiritualidade. Quem não, né? A gente cai nessas armadilhas, eu falei, vai que é uma armadilha que estão botando na minha frente e eu
tô insistindo nela, né? Mas eu acho que não. E assim, aí eu tô curiosa sobre a história da magia. Como é que é? Você usa elementos, símbolos, a magia rúnica é baseada em quê? É, como é que Sim, é? são baseados em tudo isso que você falou e um pouco mais. Angélica? Elementos, runas, símbolos, símbolos contendo runas ou não, é, mandalas. Então, tipo, é assim, eu fiz o curso de runas com a Renata e o curso de magia nórdica com a Renata. Lá atrás, bem quando eu estava começando, quando eu conheci a Renata. Ah, Renata tem magia E nórdica também? sim, Sabia só não. que ela apresentou de forma básica, porque Sim. não é muito a vibe dela, a prática da magia nórdica. Ela Sim. é mais oraculista, rúnica, né? Sim. E que já é o oposto meu. Eu entrando em conhecimento com isso, a leitura oracular, leio tudo tranquilamente, mas não é o meu forte. O meu forte é a prática no dia a dia da magia nórdica, das runas, para mim, para você, para vocês, entendeu? Então, tipo, e aí a leitura oracular ela acaba fazendo parte ali, mas não é algo que eu me foque, que eu fale, está com problema, vamos fazer uma leitura. Não. Para mim você está com um problema, vamos resolver por meio de uma magia nórdica aqui. E usa elementos, os quatro, terra, fogo, água e ar. E na cultura nórdica tem um elemento a mais, são cinco, né? Terra, Uhum. fogo, água, ar e gelo. O gelo é considerado um elemento também. Em outras vertentes, o gelo nada mais é do que a água em estado sólido. Sim. É. Mas para eles, o gelo é um quinto elemento. É uma força também, né? Primordial Sim. da E cultura. aí eu acabo usando dessa prática, desse conhecimento de que o gelo é mais um elemento, e às vezes não. Então, tipo, eu tenho essa flexibilidade de, dependendo da magia eu uso, dependendo não. Uso um símbolo que possa remeter ao gelo, para congelamento de algo, sabe assim? Ou de uma situação, ou de algum pensamento, de alguma Exatamente. interferência. Entendi. Mas você também usa ervas. Ervas, Oi? usa ervas, cristais. Sim, sim. Ervas, cristais, uso defumações, ah, uso de um tudo, né? Inclusive, Uhum. faço uso muito frequente, inclusive agora que estou estudando isso também, porque não é algo que separa e sim que agrega, que é o hermetismo. Então, eu faço uso dos 7 princípios. Desculpa, eu Hermético. faço Sim, uso dos 3 primeiros princípios, porque é onde eu estou estudando agora, entendi. do primeiro ao terceiro. Entendi. Então, e a coisa é bem forte e liga muito. Tem uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre isso. O hermetismo, ele traz pra gente um símbolo. Por que que eu resolvi unificar as coisas? Porque me veio uma luz assim, tipo, simplesmente desceu, sabe? Tipo, baixou aqui, caiu a ficha. Eu tava estudando hermetismo e aí eu dei uma olhada no livro Mistérios Nórdicos, né, da Mirella Fall. E aí eu tava dando uma folhada lá, e aí eu vi o símbolo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu deixei o livro aqui próximo de mim, porque tem alguns símbolos interessantes de mostrar. O símbolo do... Como é que chama? A trama rúnica, né? Que com essa trama, você encontra toda e qualquer runa dentro dessa trama, né? A gente Aham. chama de trama das Nornes. E... Porque as Nornes são as que tecem o fio da vida, o destino de cada um, né? Uhum. Então, dentro dessa trama, bom, eu não estou encontrando de bate-pronto agora, mas eu vou desenhar aqui para vocês essa trama. Essa trama, ela é assim, ó. Ela tem 3 pilares e nesses 3 pilares, ela tem os traçados de todas as outras runas, né? Então você consegue
encaixar aqui dentro toda e qualquer runa. É assim, ó, a trama. Ah, sim. Sim, sim, sim. Sim, já vi. Certamente vocês que estudam aí já devem ter visto esse símbolo em algum lugar. Tá muito mal desenhado, mas dá pra Sim, entender não, aí a mas... figura. E aí você, dependendo do destaque que E você dá na linha, das linhas, você vai trazendo todas as runas aí dentro, sim? exatamente. Por exemplo, se eu pegar aqui mostrar pra vocês, ó, aqui a gente já consegue ver a runa Ferru. Aqui a gente já consegue ver a runa Otala. Então, tipo, todas as runas estão aqui dentro. Beleza. Pega esse conhecimento aí. E aí eu tava estudando hermetismo, que tem também muito a ver com a cabala. E aí eu peguei a árvore da vida, que tem as 10 esferas, e elas encaixam Legal. exatamente aqui Cara. Também. É tudo também. Não, conectado, menino. não, tá tudo conectado, mas assim, é engraçado é que esses dias a árvore da vida as runas Perseguindo você. perseguem ela, e a árvore da vida está me perseguindo. Cabala, né? Estudando Cabala, aí peguei um livro lá, Cabala, entendeu? Aham. Aí estou fazendo umas meditações e tá muito bacana isso. Tá muito É, legal. é muito louco que com toda a tradição que você for, você traz, é louco. É mais ou menos os mesmos valores, os mesmos conhecimentos para a mesma coisa, né? Então Ó, o aqui hermetismo eu só, fiz, oi, eu fiz as esferas. expande. Sim, Aí, exatamente. exatamente. Tudo converge para a árvore da vida, porque é ali que a árvore da vida é o quê? É o processo que você passa do seu eu inferior para o eu superior, né? Aham, É todo o exatamente. caminho que você passa ali. E ainda tem toda uma simbologia Nove por trás disso esferas, nove que mundos, nove. Aí vai. entra em sincronia. Exato. É. Ah, e, inclusive, na Cabala tem o que a gente chama de caminho da serpente, né? Que é o caminho de ascensão. A E quem é a Kundalini. serpente na cultura nórdica? Jormungandr, filha de Loki, né? Então, tipo, são muitos símbolos, assim, muito legais. Me diz uma coisa, você no início você falou do ser com as orelhas pontudas. As runas, porque assim, eu sou meia ignorante aí com relação ao tema runas e os elfos. O que a ligação dos elfos com as runas tem alguma coisa? Tem super a ver. É a origem Tudo dos a ver, meu elfos, bem. né? Tudo a ver. Aqueles elfos que você vê no Senhor dos Anéis, no Hobbit, as características deles são totalmente condizentes com as características de livros e conhecimentos, né? Desde muito antes de existir o Senhor dos Anéis. Então, inclusive, eu que já recebi visitas de lá, Ah, não dá pra eles ver. são muito condizentes. Olha lá, o livro que Eu eu Olha, tenho, trouxe. esses eu livros. tenho a trilogia do Senhor dos Anéis e tem várias runas aqui, ó. Aqui são várias runas. Sim, Cara, eu sim, tenho esses exatamente. livros aqui em casa. E você não lembra ainda Eu, por quê? porque eu nunca achei que era para ler, que era interessante. Eu só sei que tem A trilogia. livros. As Então, duas assim, torres que tem um dragão. ele é polêmico e só que de uma forma indireta, sabe? Tipo, ele vai falar ali do assunto runas, cultura nórdica, porém, de uma forma indireta. Ele foca numa história, mas Sim. tudo condizendo com a cultura nórdica. É, é, co- Inclusive os é- elfos, con- concluindo sobre os elfos, eles são exatamente parecidos com a forma que é representado, e eles têm a terra deles, né, que é Alfenheim, logo abaixo de Asgard. Uhum. Então, tipo, Alfenheim é a terra dos elfos claros, os elfos de luz, e é a terra do rei Frey, né? Tipo, ele é o dono de Alfenheim, ele é o rei de Alfenheim e senhor dos elfos claros. Cara, aqui é a banda dos dragões e elfos. Tá aparecendo, viu? Tá Tá aparecendo. parecendo. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa quieto, deixa Deixa quieto. abaixo.
Não, porque assim, é muito louco isso. Assim, para mim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que está tudo conectado. Que cada cultura tem as suas ferramentas de acessar o divino, né? E Sim, quando você vai nas exatamente. E origens, elas, é a mesma coisa. e elas se interligam, né? É, não é a mesma coisa, são abordagens diferentes de um mesmo fato que aconteceu. E aí, quando você vai estudando várias culturas e vai conectando aquele quebra-cabeça, você consegue ter uma visão muito melhor da realidade até, né? Você consegue analisar muito Uhum, mais facilmente o seu dia a dia. Porque numa cultura você vai pegar os deuses, sei lá, os orixás, os deuses nórdicos e tal, é tudo a mesma coisa, só que em outra roupagem, né? Sim. sim, Dentro da sua cultura. Os deuses Mas, outra romanos, roupagem, gregos, outro nome, outra. Só que os mas papéis que eles cumprem são os mesmos. são parecidos. Foi engraçado que eu estava assistindo uma live da Renata com o Robson Madre Deus, né? Eles estavam falando sobre. Ah, porque esse símbolo aqui. Esse aqui, por acaso, é o de Shiva. Mas do panteão, vou falar Nórdico. panteão, tá? Nórdico, Aham. também tem um símbolo bem parecido, né? Porque Sim. eu não falo nordiquês, então eu não sei pronunciar o alga, Olha, alga, eu como é que também chama? não Essa, falo. que é a roda de proteção, né? Que é de direcionamento. Sim. Também Que não é mais ou falo menos, que é, norueguês antigo, que é o mas. base, que é o símbolo base do, no- do- de proteção e de direcionamento dos nórdicos. Esse aqui é o nórdico. E o que eu tinha ali, que eu mostrei primeiro, é muito o, parecido. é o de Shiva, do panteão hinduísta. Aham. Não é a mesma. Não é a abordagem. Quer dizer, são símbolos praticamente iguais, parecidos, que têm a mesma função em diferentes de culturas, né? Em culturas milenares. Não estou falando de cultura Brasil, por exemplo, que só tem 500 anos. Não estou menosprezando o Brasil, não, gente. Calma aí, que Brasil é Brasil, graças a Deus é do jeito que é. Falando assim, que culturas milenares têm os mesmos símbolos, as mesmas abordagens, inclusive a mesma história, claro, que é adaptada à sua realidade ali. E é muito louco isso, né? Quando a Quer gente ver? começa a Coloca aí estudar. do lado aí, os dois símbolos. Pega lá o outro. É muito parecido. A diferença é que o indiano, ele é octagonado, ele parece um Hum. octógono, né? Ele tem uma linha, como chama isso aqui? Isso aqui. Cada ponta Dente. ela faz cada tridente ela faz uma linha. Se você parar pra pensar, ele faz um É. formato de um octágono. E, E é- os e o tridentes, a gente, na Umbanda, é bem que é o representativo, si- né? que é o símbolo de proteção do Exu, né? Se você parar pra pensar. Uhum. E É, aqui também, mas aqui é mais circular. é. O Sim. nórdico é um pouco mais circular do que o de Shiva. Aí eu falei, sabe, eu vou falar de runas, eu vou botar aqui logo Ah, para plasmar no vídeo essa energia de proteção. exatamente. E esse símbolo, ele é chamado de Aigismur, Ai, né? que esmoa. O E, indiano é mais fácil para mim, o Adarta, mas sim. eu falar, né? E tem o Mas Vegvizir também, que ele é parecido, mas Vegvizir. Mas que Vegvizir tem diferenciações nas pontas de cada elmo, de cada tritão. exatamente. E aí tem a representatividade de cada mundo nórdico, porque sendo no centro Midgard e as outras 8 pontas os outros 9 mundos, né? Alfenheim, Muspelheim, por aí vai. Asgard. Eu tô buscando aqui uma imagem dele, E, mas de e é bate-pronto eu não. visto também como se fosse uma bússola espiritual, né? Além de ser um símbolo Sim. de proteção, é um símbolo de proteção, uma bússola espiritual. Aí eu fiquei. E aí eu lembrei desse aqui, desse. Uai, cadê? Eu. Não, aqui. Então eu Não, ia comentar sobre esse ali. ele. Eu ia comentar sobre ele no Que é um. início Ah, da então chamada. fale sobre ele, por favor, que é o Algiers. Eu Isso, não falo, não. Algis. Algiers. O, e
Tem que mudar. Auge. Tem que chegar lá no. E aí, esse é um símbolo muito forte. Ele é uma runa pura, né? O que é uma runa pura? É a letra do alfabeto nórdico antigo. E não um Aegismur, por exemplo. É composto por runas, né? Então, ele é a própria runa. E essa runa, ela vai te transferir e transmitir, emanar energias de bênçãos, de proteção, de alívio, de tranquilidade. Porque até se você olhar para ela, você vai ver que ela é um tridente, certo? Só que essa é a runa das valquírias, que são 3. Então, aqui está o giz. Então, isso representa cada uma das valquírias enviando lá de Asgard a energia delas que se unifica e vem para Midgard. Então, tipo, é a bênção que vem dos céus para a terra. E, Então, gente, pode falar. então essa é a runa de máxima proteção em qualquer ocasião. E essa bicha funciona, viu? Porque Funciona. eu à noite, eu tava, porque assim, eu não tô conseguindo dormir direito recentemente, né? Não sei por que tô com medo de alguma coisa que eu não sei o que que é. E aí, recentemente, por conta do Robson Matheus, ele fez a gente meditar essa runa em cima da cabeça. E Aham. só que eu não fiquei só nisso, né? Eu fui me transvestindo, trouxe pro meu corpo e coloquei dentro do meu. Enfim, eu já vou na minha maluquice, já vou, né? Já que você protege, me protege mesmo. E aí, naquele momento, é, passou o meu medo de dormir. Passou. Uhum. Então, antes de Então, dormir, eu eles. sempre dou um jeito de dar uma carimbada nessas runas nos meus campos que eu faço antes de dormir. E ajuda muito, gente. Nossa. E é uma runa Então, simples, ó. Você só imagina esse Y, uhum. né? Isso E E aí a você gente está pode, fazendo. a gente pode pôr na casa? Pode pôr na casa, só que, assim, como sabemos, tudo que é demais é nocivo. Aham. Então, por exemplo, se você Luz. fala assim, ah, pode colocar essa runa na casa, pode. Aí você coloca 2 num ambiente, mais 2 no outro e espalha na Não. casa inteira. Muita coisa vai deixar de entrar na sua casa. Porque, tipo, aquilo. Aí você fala assim, ai, mas só energia negativa, que energia densa que não vai entrar. Mas às vezes ela precisa entrar para ser transmutada. É. Então, se você Ah, bloqueia, pois. E você falou que você estava falando que as runas são uma energia mais densa, foi isso que você falou? densa. É Isso. denso ou é sutil? Eu achava que era sutil. Me Então, explica aí. sutil para a visão que a gente tem daqui de Midgard, que a gente vive na maior densidade possível. Nós somos matéria, nós somos muito densos. Só que, então, a energia rúnica, para nós que somos de carne e osso e vivemos em Midgard, ela é sutil, porque ela vai estar tá em outro plano. Só que no plano espiritual, em, digamos que entre outras esferas de panteões, ela é densa, entendeu? Porque tem Então, muito tipo, poder. exato, ela Né? vibra muito forte, muito forte. Eu tenho Ela- um. Por que ela Você sabe o meu interfere amigo? muito na materialidade ou não? Porque ela interfere muito Muito, na. muito e Ah, muito rápido. Ela tem o acesso muito rápido e direto. Tanto é que as runas, elas funcionam oracularmente parecido, semelhante com o tarô. Só que ela não é tão sutil quanto o tarô. Porque o tarô tem milhões de detalhes, vai te dar explicações minuciosas. As runas não. As runas elas vão fazer pá, um tapa na cara, entendeu? E é direto e reto. Isso falando de oracular. Agora, quando você utiliza essas energias para transmutar alguma coisa aqui, ou seja, utiliza a magia nórdica, aí é rápido, é direto e é forte, bem forte. Então as proteções são fortes, as emanações são fortes, porque ela vibra muito forte, né?
Então não é para E usar indiscriminadamente, é usar em determinados momentos que você, né, precisa. Não é uma. exatamente. Tem, Por que que não é tem para que ter usar respeito, né? indiscriminadamente? Tem que ter respeito pela essa energia. Claro. E Hum. por que que eu falo que não é para usar indiscriminadamente? Porque isso pode te atrapalhar. E você não ter ciência de que aquilo está te atrapalhando, de que as runas estão atrapalhando. Mas por que estão atrapalhando? Porque você está usando demais um poder que era você usar um pouco. Então, tipo, ao invés de bloquear. Vou dar um exemplo aqui. Ao invés de você usar uma peneira para peneirar uma farinha, você está usando uma tampa de panela para peneirar uma farinha. Ou seja, ela não vai peneirar. Então, se você usa demais, entendeu? Então, as energias elas ficam bloqueadas mesmo. Então, bom Eu falo senso, isso viu, por gente? experiência própria, porque eu me Tudo, né? empolguei no início, e aí, como eu tinha muito medo, que nem eu tava falando pra vocês, de outras coisas, eu usava a Runaísa, né? E, e aí eu usava no meu quarto, pra selar meu quarto, e aí quando eu percebi, tipo, uns 6 meses depois, eu tava congelado. Tipo, eu não estava progredindo, eu estava estagnado, eu estava com o mesmo medo que eu tive sempre. Então, Você tipo, eu não congelou o consegui. medo dentro do seu quarto, dentro de você, no caso. Pois No é, final das contas. Fez uma geladeirinha ali e ficou. exatamente. E aí, com o conhecimento sendo adquirido, eu desfiz tudo e aí deixei o conhecimento entrar. E hoje eu lido com as coisas boas e ruins, né? Chega uma Hum. coisa ruim, a gente lida. E aí, esse é o caminho. E tudo na vida é bom senso, né? Como o Val falou. Se você souber usar. Mas, gente, vai ficar aqui, viu? Porque eu não quero saber de ataque energético pra mim, não. Aqui. Já, será que foi isso que aconteceu que acabou com a, com a conexão? Excesso de proteção que eu botei aqui. Eu poluí tudo em minhas costas aqui, né? Todos os meus símbolos do reiki. Botei umas runinhas. Vamos lá. Ai, gente. E aí, Tiago. só Pode falar. concluindo, ou você maneira. Por que que eu tô falando isso? Porque, por experiência própria, eu já exagerei, né? Então, tipo, para que você também não passe por isso, vocês também não passem por isso, então, tipo, já fica válida uma experiência aqui, né? De use com moderação. Mas, é claro que quando você começar a trabalhar com a magia nórdica, você vai decidir qual é a sua frequência e a sua maneração, porque somos diferentes uns dos outros. Então, você pode precisar usar uma quantidade um pouco maior dessa vibração, eu um pouco menor, a Valéria um pouco maior que nós dois juntos, por exemplo. São só Que vai, exemplos. E aí, que vai que ela tipo. é uma Valquirona aí, a gente não tá sabendo, né? Uau! Hum. E tudo isso foi muito bem esclarecido pela minha mestre Renata, né? Então, ela me ensinou ali, e aí, a partir de um momento, eu comecei a bater minhas próprias asas, e aqui estou. E você atende com runas? Como é que é seu atendimento? Você Então, atende. atendo com runas. Normalmente, o que chega muito para mim são pedidos de oráculo, né? E Uhum. eu atendo, tudo bem. Mas o meu forte, o meu foco é a magia nórdica. Então, tipo, eu tô com um problema. Você pode ler runas pra mim? Ler as runas pra mim? Posso. Só que eu também posso pegar esse seu problema e aplicar ou te dar uma instrução para você mesmo aplicar, porque muitas vezes é necessário que você mesmo aplique ah, aquela energia, aquela vibração na sua vida para que o seu problema seja sanado ou resolvido ou É, transmutado. porque, por exemplo, a runa Isa é uma runa de congelamento. Ela congela uma situação, um problema, uma pessoa. Então, vamos supor que você tem uma pessoa narcisista te enchendo o saco atrás de você e tal, que você precisa se livrar daquela pessoa narcisista. Então, usando essa runa Isa ou uma magia, enfim,
baseada na força dessa runa, você consegue bloquear aquela pessoa, né? Consegue criar um campo de gelo em que aquela Um pessoa não campo consegue para chegar. bloquear, exatamente. Então, Só assim, que, sim, só que o que? O miséria queima. só que, a runa Isa, você consegue bloquear. Só que você não consegue resolver o problema. É, sim, sim, por exemplo, né? Isso como um exemplo. Não resolve. Aí para Uhum. resolver você vai ter que usar uma outra energia, né? Ou fazer a combinação dos dois, de repente, né? O que a gente chama de Combinar. bind runes, né? Uhum. Que Ah, do são os Bad Rooms é a sigilos. combinação. Ok. Isso. E aí, por exemplo, foi ótimo você falar isso, porque eu já falei das bind runes que eu posso usar como exemplo simples de magia nórdica. Quando você tem o conhecimento das runas e junta para um intuito próprio seu, em prol de algo que você objetiva, você está praticando a magia nórdica. De forma básica, mas está. E quando você oracula com runas, você também está praticando a magia nórdica. Só que ali já é o oráculo, magia oracular. Mas é nórdico. Agora, o lance das bind runes, das combinações, você está usando já a magia nórdica. E aí, é daí para frente, há bastante conhecimentos até chegar nas mandalas, como o Aigsmur. Tiago, Como Vegdizir. você falando da questão da magia nórdica e tal, nesses atendimentos que tu já fez, apareceu alguém querendo, se você trabalha com magia, você pode fazer uma amarração para mim? Apareceu Já alguém? apareceu. Nossa. Já apareceu, Gente, eu não faça posso. isso. Já apareceu, eu posso, mas não quero, sabe? Tipo, Pois. dá pra fazer? Dá. Só que eu não quero fazer? Não quero fazer. Então, quando aparece, eu falo assim: muito obrigado por me procurar, mas não vai rolar. Eu posso ajudar de É, porque outras você formas. interfere no livre-arbítrio das outras pessoas, né? Isso é muito ruim e perigoso. Uhum. Posso trazer uma polêmica? Eita, eita. Sons. Ai, vem. Dan, 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 dan. Você, a partir do momento que, assim, o meu modo de pensar, a partir do momento que você entra para o mundo mágico, para o mundo da magia, você já está interferindo no livre-arbítrio alheio, independente do que faça. Porque você concorda comigo? Ah, eu tô com um problema que eu tô sem dinheiro. Eu preciso de um emprego novo. Aí eu vou lá e faço um, um trabalho de magia nórdica para que a pessoa consiga. E ela consegue. Então o que que eu fiz? Energizei e favoreci a pessoa. Mexi no livre-arbítrio de algumas outras para que ela fosse favorecida. Mas eu Mas falo, a vida é assim. A vida é isso. Não tem mas jeito. assim, eu falo do livre-arbítrio mais assim, de você impor uma vontade sua, Ah, é, entendi. Entendi. entendeu? Sob a Numa vontade pessoa do que outro. sobre a vontade do outro, que é o outro não quer ali aquele relacionamento já não faz mais sentido para ela, ela buscou outro. Mas a Uhum. outra pessoa não quer se desfazer disso, né? E procura, de alguma forma, de prender aquela pessoa. Aí Exatamente. você interfere muito ali e, e depois, gente, E não é saudável. e não é saudável, e depois que você estiver no outro plano, aí você vai Uhum. ter as contas para ajustar ali. Exatamente. E aí tem essa diferença que você acabou de dizer. Tipo, entre fazer um trabalho de magia nórdica com recursos naturais os, que as energias, os planetas, as estrelas oferecem e os elementos oferecem, que tudo que está aí disponível para a gente oferece, para que as Uhum. coisas ocorram de forma natural. Beleza. Agora, quando você coloca, por outro lado, o ego, a satisfação própria, o,
ego arbitrário, aí essa interferência não é saudável e as consequências são bem pesadas. É. Mesmo porque, assim, não existe um juiz. O juiz é a nossa própria consciência, né? E aí Uhum, você passa ali por processos muito dolorosos. sim, Ou não, dependendo da consciência da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa também está tão achando que a atitude dela está tão correta que ela acha que aquilo é o certo. E E aí que é o exatamente. não, problema. Nem sempre é, né? e nem sempre é. Pois Pois é. é. E aí, Tiago. pra... Ah, vou falar. Não, Não, eu ia concluí. Eu ia perguntar. falar. Não, pode concluir. Eu ia falar que o problema para a pessoa não existe, mas para quem foi alvo ou Uhum. para quem vive ao redor daquela pessoa, aí é problema, né? Ah, imagino. É. Sim, você preparou alguma dinâmicazinha pra gente, um negocinho pra gente fazer aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente? Alguma Claro, coisinha? com Ah, certeza. então bora fazer um negocinho. Olha, o que que eu preparei? Eu preparei na realidade, eu preparei uma tiragem rúnica, né? Uhum. Só que devido às circunstâncias, eu tinha uma carta na manga que a gente E pode fazer, bora entendeu? fazer. Dá pra fazer ou não dá? Se der pra fazer, a Dá gente para faz. fazer. Então bora. Só que é uma vivência Ah, é uma simples. meditação, no caso. Isso. Super Ok. simples e super simples e rápida, tá? Então Então vamos. é onde a gente vai canalizar. Não, mas espera aí. Vamos nos basear aqui em vocês duas. Uhum. Diane, Eu. o que te aflige no momento? O medo de estar doente. Tô com medo de estar doente. Certo. Então, no modo geral, o medo, É. certo? E Valéria, o que te aflige no momento? É, eu estou buscando a tolerância. É o que tá me tirando do sério. É ser mais tolerante. Ser mais tolerante? Beleza. Então vamos lá. Se você. Antes da gente começar, eu posso explicar um pouquinho sobre o que eu Sim. preparei. Sim, deve. Então, Sim. tipo, é uma vivência onde eu vou conduzir vocês para canalizar a energia de acordo com a necessidade de cada uma de vocês. Então, para você que tá com medo da doença, um relax. E para Valéria que tá buscando a serenidade, a gente usa uma outra runa e aí a gente vai canalizar essa energia dentro de vocês, tá bom? E, e aí, ah, vem uma pergunta aí. Não, eu ia perguntar. Então, para você que está assistindo, você tem que escolher entre a energia. Qual é a energia que você quer sintonizar, né? Se é a energia de vencer o medo ou a energia de se tornar um pouco mais tolerante ou Isso. Trazer paciente. serenidade. É. Uhum. É porque, dado as circunstâncias, a gente não tem a interação do pessoal. Senão seria É. mais. Mas Mas não é tem por isso que jeito, eu tô não tem fazendo. problema. Vamos. Não tem problema nenhum. Por É. isso que eu tô fazendo com vocês duas aqui. Mas, pro pessoal, é interessante que eles sintonizem o que aflige no momento, né? Ah, agora você explicou. Entendi. Entendi. Ai, o que me aflige é isso. Ai, o que me aflige é aquilo. E aí, poderia ser direcionado uma runa específica para cada circunstância. Só que o que que eu fiz? Acabei de fazer nesse momento, dado o meu trabalho Uhum. com esse tipo de energia. Peguei o que a Valéria necessita, o que você necessita, e já criei a minha Bind Rune com esse intuito. Ah, entendi.
Então as Bom, energias vão para vocês duas. Ah, mas é que eu não tô querendo a mesma coisa que a Valéria quer. Não tem problema, porque tipo, vai contribuir para você também. Mesmo que você não necessite, vai contribuir para você também em alguma outra área. E vice-versa. Para Valéria vai contribuir, ah, mas eu não tô doente, não tô com medo de ficar doente, mas vai contribuir para o medo em outras circunstâncias também. Então, é uma coisa. E para o pessoal, essa energização vai contribuir generalizadamente para quem estiver assistindo, entendeu? então bora. Então, o que Ok. que eu preparei? Uma bind rune com essa runa que está atrás de você, Algis. Qual? Essa aqui. O, eu vou Ah, mostrar aqui o, a runa. As runas, né? Porque eu fiz a junção dela, só que eu vou mostrar elas em particular. Sem estar na. Ó, Algis é essa aqui. uhum. Sim, sim. Que eu juntei com essa aqui. Tyr. É Tyr? Tyr. A runa de Tyr, o deus guerreiro. E juntei também a terceira runa, que é essa. Essa Souilo aqui. ou sigel. Então, juntando essa bind rune, a gente vai trazer essa energia para cá. Tá bom. E por que dessas runas? Algis, para te trazer a proteção, para te trazer as bênçãos e, se possível, um milagre. Se possível, não, se necessário. Porque às vezes nem é necessário, mas ela já vai te dar uma acalmada. Tyr, para você enfrentar o que tiver que ser enfrentado. E Souilo para você alcançar a sua essência. No É caso o que da Valéria. eu tô precisando disso tudo. No caso da Valéria, isso vai contribuir vertentes necessárias para o caso dela. O Tyr, junto com a essência, vai te trazer o conhecimento e a batalha para você encontrar em você o que é que está te tirando do sério e como conseguir a calma. E Algis, a calma plena, a bênção, a luz para você alcançar esse objetivo, a, a, a tranquilidade. Né? Ok. Então vamos Tá lá. bom. Fechando os olhos, respirando fundo e desligando todo e qualquer pensamento que queira entrar. Foque na sua respiração e no seu eu, no seu interior. Respirou fundo, soltou. Mais uma vez. E mais uma vez. Relaxa. Se sentir necessidade de fazer mais algumas vezes as respirações, pode fazer. Se não sentir a necessidade, pode apenas prestar atenção na sua respiração. E tranquilizar a mente. E agora, vou pedir que vocês mentalizem a runa Tyr ou Tivas, flamejante, pegando fogo, na sua cor natural do elemento fogo. Para que essa energia vibre
com o intuito marciano, as energias marcianas de Marte, do guerreiro, para que seja combatido todo e qualquer ameaça, toda e qualquer ameaça. Imagine essa runa no centro do seu cardíaco. E agora eu vou pedir que vocês mentalizem na cor amarelo, que é a cor essencial, a cor da essência. A runa Souilo, que é a runa solar. Sol, a essência, a aproximação com a sua essência, para que os caminhos sombrios sejam clareados e você veja com objetividade o caminho que você quer seguir para alcançar esse objetivo. E agora, eu vou pedir que você mentalize essa runa Souilo no umbigo, ou no centro da barriga, que é onde encontra-se o plexo solar, que é a sua essência. Sinta o calor solar e a vibração que essa runa traz. E agora, nessa sequência, a runa Algis na cor azul. Azul claro, azul celeste. E que essa runa traga a vibração natural dela, que é de proteção, e que as valquírias derramem as suas bênçãos em nós. Assim como diz a runa, as bênçãos que vêm dos céus à terra. E eu vou pedir que vocês mentalizem ela grande no corpo de vocês inteiro, aonde a junção dos 3 traços do tridente, aonde eles se unificam, que tomem toda a sua coluna vertebral. E que o tridente se ligue aos céus. Assim serão ativadas as demais runas, assim serão ativadas as essências das runas e a sua essência. E agora a gente vai, já com essa energia presente, ter um momento de silêncio e sutileza para entender o que estiver por vir para nós. Alguma visão, alguma sensação, algum sentimento, porque após feito isso, os caminhos ficam mais claros, protegidos, abençoados. Deixa a mente fluir. Porque nesse estado você já está
apto a enxergar o que a espiritualidade tem a te dizer. Essa vibração, essa sintonia com as runas, com a energia e a vibração dos ancestrais nórdicos e da magia nórdica. E agora, lentamente, podemos ir voltando. Voltando, sentindo o nosso corpo novamente. E abrindo os olhos bem devagar. Alô, Seja Tudo bem-vinda de bem? volta. Bem, e com essa meditação, né, a gente encerra o nosso Papa 3 de hoje. Espero Sim. que vocês estejam fortalecidas. Mas um pouquinho Hum, antes de encerrar, eu queria saber, Diane, hum. o que você sente agora? O que você sentiu? Conseguiu Eu se me. conectar? Sim, então eu senti as energias trabalhando no meu corpo e no meu campo. Sim, um símbolo apareceu para mim. Ah, é isso. Maravilha. A espiritualidade já jogando o que tem que ser Informação. jogado. É. É, perfeito. E se Valéria. apareceu esse símbolo para você, então aconselho que use ele, escreva alguma coisa para poder, porque essa é a receita que a espiritualidade te enviou para vencer esse medo. Foi um símbolo que apareceu ontem à noite e voltou depois aqui no meu. Oh, maravilha. É. Valéria, ah, não me veio nada. Eu fiquei foi com o meu, a minha cabeça rodando no sentido anti-horário. É, anti-horário? foi. Uhum. Então, algo foi sugado de você, o anti-horário, a sucção. Algo saindo. O horário, ele expande. O anti-horário, ele restringe, né? Então, nessa restrição, algo... Bom, esse é o meu ponto de vista que eu tô Sim, não falando. tá tudo certo. Sim, sim. Mas eu senti um pouco assim nas regiões do chakra, não foi muito intenso, foi algo bem sutil. Uhum. E me veio, eu quase não abri os olhos. Queria ficar mais tempo com o olho fechado. Ótimo. E, tipo, se sente mais calma? Sim, sim. E, e aí a calma, ela veio tão grande que você queria ficar com os olhos mais fechados, né? Mas tem uma sensação de relax total. É, não tem nem vontade de falar. É o que dizem, né? Pede o que tu queres. E aí, aí está. E essa visualização, a gente pode fazer quantas vezes, se caso Bom, desejasse fazer novamente? certo. Quantas vezes forem necessárias para que você compreenda.
Por exemplo, você fez uma vez. Ah, mas eu não Uhum. entendi direito, eu não queria fazer de novo. Faça de novo. Uhum. Mas o ideal é que não seja, tipo, por exemplo, ah, eu não consegui, preciso fazer agora, já na sequência. Não, dá um tempinho, descansa, umas 2 horinhas, faz de novo depois. Uhum. Porque essa canalização, ela não é nada pesada. É uma canalização simples, porque, tipo, seria muito, até que maldade minha, jogar uma canalização forte já pra todo mundo e o povo sai Não faz tremendo, parecendo sentido, que né? tomou litros de café. Uhum. Então, é, Se fosse é forte, eu uma, então ia dormir. então é uma canalização simples que não tem muita restrição, pode ser feito assim 2, 3 vezes no mesmo dia, tá tudo certo, até a sua compreensão. Uhum. Então já Ok. viu, né, gente? Quiserem aí a energia, melhorar suas energias, se conectar com o sol e ter proteção das valquírias, é só fazer essa meditação que o Thiago Exatamente. propôs. Eu tô até lerda. Ó, gente, E o depois melhor você de me... tudo, Vamos né? ver. O melhor de tudo, o sol, o símbolo solar, a cor amarelo representativa, a representação do sol é a conexão com a essência sua, né? Então, tipo, é a melhor coisa. Que bom. Depois dessa Pois meditação, é. então, a gente encerra. Thiago, muito obrigada pelo seu tempo, pela Muito obrigado. disponibilidade, Eu por que agradeço compartilhar o imensamente o conhecimento. convite. É bom a gente conhecer outras pessoas que trabalham com outras ferramentas, porque tem outras perspectivas, tem outras formas de trabalho e é interessante. E Enriquece. a gente cruza informações também, né? Que a gente tem com outras pessoas e Exatamente. aí fica uma coisa mais legal. Sim. E aí Tiago, soma, amplia. sim, e É. se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que as pessoas entram? Como é que te acha? Contatos comigo tem o Instagram, que é o Thiago, sem H, Thiago TBE. T de tatu, B de bola, E de escola, Thiago TBE, tudo junto, que é Tiago TBE. Ah, então isso. eu vou. Esse daí eu não sabia, eu não tinha TBE. Ah, achei então. Achei. Eu tava E com outro. tenho o TikTok, que é a mesma coisa, Thiago TBE, tudo junto. Achei. Então, gente, aqui na descrição do vídeo vai ter o link tanto do Instagram quanto do TikTok do Thiago. Se você quiser, é só ir lá embaixo, clicou, manda uma mensagem direta, se você quiser passar por ele, né? E se quiser fazer cursos, você dá curso de quê, Thiago? De, Então, eu de... Pode dou falar. curso de runas e de introdução à magia nórdica, Você que dá é de onde a gente introdução. fala sobre quem eram os povos, qual a história, a mitologia, o que cada divindade representa, até começar a entrar uma pinceladinha nas runas para trazer a magia nórdica em ação, e aí o, tem os outros cursos, que são o curso intermediário e o de magia avançada. Só Entendi. que o avançado eu ainda não lancei. Agora, o Introdução à Magia Nórdica e o curso de Magia Nórdica Intermediária, eles já estão Disponíveis, né? válidos, Para quem disponíveis. E o quiser. curso de runas também. Só que não sei se é permitido um momento merchan, mas Pode falar. o curso de runas eu passo para minha mestre Renata, porque ela, como ninguém, A pode. bicha é boa mesmo, eu fiz com A ela. bicha é Foi boa. boa. É Agora, porque. quanto à magia nórdica, podemos resolver esse caso. Então é isso, gente. Bom. Agora eu tô aqui zen. Tô. Ah, as duas ficou Ótimo. lesadas. Tá melhor que a CPD. Ai, ai. Gente, Que obrigada a bom. vocês que estão aqui até agora. Obrigada, Thiago. Obrigada, Valéria. E a gente se vê Imagina, eu na agradeço. próxima terça-feira com quem, Valéria? Com a Érica.
Ai, meu Deus. Eu não sei o sobrenome dela. Peraí. Já, já. É a Érica Mossoto. Massoto. Érica Érica Massoco. Massoco. Érica Érica Massoco e a gente vai falar A Lei do Tempo. sobre a lei do tempo. O que é isso, Pá, gente? A lei do tempo? interessantíssimo. A Oba! Lei do Tempo, muita coisa. E tem runas no meio também. Olha, Miseriquema. maravilhas. Então, É, tem terça-feira muita que coisa. vem, às 13 horas, vamos estar com a Érica Massoco falando sobre a lei do tempo, é isso? Yeah. Eita, misericórdia. Eu não entendo nada dessas coisas, tô amando, tô amando, que aí eu vou expandir conhecimento e saber um pouco mais, né? Então, Né? gente, um beijo, se cuidem, uma ótima semana, um ótimo Beijo, fim de obrigado, feriado, que feriado no Tiago. Brasil, viu, galera? Um bom fim de Imagina, eu que feriado agradeço É. imensamente. e até a próxima. Tchau, Até a próxima. beijo.